O seu programa está no ar, Conversa Franca. É hora de você saber, Conversa Franca. Agora, na sua Sintoniza M, Conversa Franca. Você sabendo dos assuntos mais importantes da sociedade. O Conversa Franca tem um oferecimento de Deluxe Eventos, os melhores shows e festivais de Recife. Bom dia para você que está ligado com a gente agora aqui na Rádio Sintoniza M. Muito prazer, eu sou a Acla Soares e nós vamos começar mais um programa Conversa Franca, um programa que a gente fala de tudo aqui para que você fique sabendo, fique mais informado junto com a nossa programação. É um prazer estar com a sua audiência, estar com a sua companhia junto conosco. E hoje nós vamos falar aqui sobre o combustível das noites recifenses. Que combustível é esse? Estamos falando do álcool, gente. Você pode acompanhar também o nosso programa ao vivo por nossa TV Web, através do www.sintonizam.com e pode mandar aí sua participação já pelo WhatsApp, o 988606060. Então participa junto com a gente, porque hoje eu vou conversar com a Ana Catarina Barbosa, ela que é psicóloga educacional, mestre em psicologia e doutorando em psicologia cognitivo, e vai conversar com a gente sobre o álcool, que é a combustível da noite recifense. Mas antes de iniciarmos essa conversa, eu quero trazer alguns dados para você, nosso ouvinte, sobre o álcool, que uma pesquisa divulgada o ano passado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela mostrou que o Brasil está acima da média mundial em consumo de bebidas alcoólicas. Segundo o levantamento, foram consumidos em média 8,7 litros de álcool por ano entre 2008 e 2010 no país. A cerveja, ela representa 60% do consumo de álcool no Brasil, segundo o estudo, que diagnosticou que os homens, olha só, os homens bebem 3 vezes mais do que as mulheres. E ao longo de um período de 3 anos, eles ingeriram em média 13,6 litros de álcool por ano, enquanto elas consumiram 4,2 litros. Em 2010, enquanto os casos de abuso de álcool chegaram a 11,1% das mulheres que bebem, entre os homens, este número quase chegou aos 30%. E segundo a pesquisa, no Brasil se perde em média 5 anos de vida devido ao consumo de bebidas alcoólicas. E vamos conversar com Ana Catarina Barbosa, psicóloga educacional, mestre em psicologia e doutorando em psicologia cognitivo. Doutora Ana, podemos chamar assim de Ana? Pode chamar de Ana. Bom dia, é um prazer recebê-la em nossos estúdios. Bom dia, Acla, prazer estar com você. Vamos lá, vamos conversar sobre o álcool, sobre esse combustível. Vamos conversar sobre esse combustível, né, que a gente fala, que tem tomado conta aí das noites recifenses. Ana, pra gente começar, para que os nossos ouvintes fiquem mais informados, o que é que o álcool ele pode trazer aí para a vida das pessoas? Certo, vamos falar a princípio o que é que o álcool faz no sistema nervoso do sujeito, das pessoas. O álcool é uma bebida lícita, né, uma droga lícita, que está no campo das drogas permitidas, né, socialmente, e ele vai alterar diretamente o nível de consciência da pessoa. Então nós temos basicamente 2 níveis de consciência: o estado de sono, né, que tem várias etapas até o sono profundo, e o estado de vigília, que é o estado de você estar acordado em atenção, que também tem vários níveis entre o sono e a vigília. O álcool ele vai alterar o estado da consciência do sujeito. O álcool, drogas, alucinógenos e outras substâncias têm um papel de alterar o estado da consciência do sujeito. Então, ele não está em sono, mas ele também não está em vigília, em atenção completa. Então, vai alterar algumas funções cognitivas, como atenção, percepção, memória, e aí também o comportamento do sujeito é alterado. E uma função interessante do álcool no nosso sistema nervoso é que, a princípio, ele anima, ele traz uma excitação, uma euforia, é um dos primeiros efeitos do álcool, por isso que ele é muito usado nas baladas, mas a posteriori vem a depressão. Então ele anima, mas depois ele entristece o sujeito. Então depois o sujeito vai começando a ficar triste, vai ficando desanimado, e aí toda aquela energia que ele traz no começo vai sendo roubada pela embriaguez, pelos sintomas pós-embriaguez, ressaca, etc. e tal. É por isso que tem muitas pessoas que quando elas bebem, elas
A gente vê elas chorando quando elas estão muito bêbadas. Quer dizer que tem uma Sim. explicação científica para isso. Com certeza, o álcool ele é estimulante do sistema nervoso central, mas ele também é depressor. Ele, ao mesmo tempo que ele anima, no primeiro momento, em seguida ele vai deprimir o sistema nervoso central. Então a pessoa vai ficar alegre, mas aquela alegria não vai durar sempre, vai cair, a pessoa vai ficar triste. Né? Por isso que alguns choram ao final da bebedeira. Uhum. E a gente se tratando da questão dos jovens, a gente sabe, né, o organismo de um jovem não é o mesmo organismo de um adulto, né, tem todo um processo, e hoje eles decidem utilizar desse recurso para as noitadas, para as baladas. Qual o motivo para que eles adquiram isso para poder se divertir? A senhora já falou a questão aí da alegria, da euforia. Há algo a mais para que eles venham a utilizar isso? Assim, Áquila, o jovem, o adolescente, o jovem, né, já englobando também o público adolescente, eles têm uma característica que é chamada característica gregária, que é uma característica de querer se agrupar, de se agregar, de formar grupos, de ser aceito pelos grupos, de participar de grupos sociais. Então, essa característica gregária dos jovens, dos adolescentes, é das molas propulsoras do consumo do álcool. Porque como ele altera o nível da consciência, se você é tímido, você pode ficar mais extrovertido. Se você é mais calado, tem vergonha de interagir com as pessoas, o álcool alterando o nível de consciência, você fica um pouco mais comunicativo. Então, por essa característica gregária, de formar grupos, de pertencer a grupos, de socializar, que é uma necessidade do jovem e do adolescente, né? Pela sua fase de desenvolvimento, ele acaba recorrendo ao álcool, que num primeiro momento, como a gente já conversou, traz essa noção de que tudo é mais fácil, de que dá aquela euforia, né? Os estados eufóricos trazem essa percepção de que as coisas são mais fáceis, de que eu vou conseguir, de que é mais possível, de que eu vou conseguir paquerar aquela garota, de que eu vou conseguir me animar. Né? É uma percepção, uma noção, uma concepção, na verdade, que eles têm, temporária, né? E logo em seguida muitos percebem que o álcool não traz aquele efeito tão positivo e aí se arrependem, principalmente quando vem a ressaca, que são os efeitos físicos, né? E muitas vezes morais do consumo, mas essa vontade de se agrupar, de formar grupos, é muito forte no jovem e no adolescente. Então, para isso, eles acabam adentrando na questão aí da bebida e que se torna um vício, né, doutora? Sim. E aí a pessoa pode se tornar um alcoólatra? Pode sim. Nós hoje usamos o termo alcoolista, né? O alcoolismo é um dos maiores problemas no Brasil, né? Se fala muito do crack, mas por ser uma droga ilícita, proibida, mas o álcool mata muito mais do que o crack, né? Porque os efeitos do álcool na saúde do sujeito a curto, médio e longo prazo, os efeitos na vida familiar, na socialização, na vida profissional do sujeito, né? Então o álcool acaba matando muito mais do que as próprias drogas ilícitas. Mas aí, como o álcool é uma droga permitida, né, acaba se passando de forma positiva na televisão. Né, há um comércio, exatamente. Há grandes empresas por trás, um comércio. E a questão até de você mesmo, que já trabalhou com jovens, né? Você disse aqui pra gente em off que já trabalhou com usuários de drogas. Como você analisa essa questão? No caso, a cerveja, né, o álcool, a bebida alcoólica em si, ela pode levar para esse caminho de outros tipos de vício? Sim, sim. Os usuários de crack, na minha experiência, né, com usuários de crack, eu trabalhei num programa do governo do estado, voltado para jovens em uso de álcool e outras drogas. Os usuários de crack, eles referem muito a bebida como uma porta de entrada para dar vontade de consumir o crack e outras drogas. Né? O interessante é que ele verbaliza isso muitas vezes na frente do familiar, e quando chega no final de semana, pai e a mãe enchem a geladeira de cerveja, mesmo ele dizendo, olha, se eu beber, eu recaio. Então muitas vezes não há uma conscientização da família de que o álcool também é uma droga, e que o álcool muitas vezes favorece aquele sujeito que está em tratamento de drogas ilícitas a usar outra droga, porque diminui o nível de consciência dele. Então, se ele está decidido a se tratar,
a seguir um acompanhamento, a deixar o crack. À medida que ele bebe, o nível de consciência dele rebaixa. Então, todas aquelas defesas que ele criou, motivacionais, etc., para não consumir o crack, também recaem. Então, a possibilidade dele consumir o crack novamente, por exemplo, né, é muito grande. É muito grande, né? Eu queria colocar para a senhora aqui um áudio, para a gente ver uma opinião. Não creio que seja verdade, porque geralmente quem frequenta baladas ou festas de um modo geral não é todo mundo que bebe, e não é obrigatório você consumir bebida alcoólica só para fazer outra pessoa feliz, você tem que se sentir bem. Então, assim, mas o principal é que a pessoa seja pelo menos animada para poder estar na balada, dançar, curtir com todo mundo, mas bebida em si não. Aquela ali foi a Maria Luísa, né, que ela falou a respeito de que ela não usa, assim, que não precisa, você não precisa beber, mas você tem que ser animado. Tem mais um aqui pra gente, esse é o Lucas Arruda. Olha o que ele diz pra gente aqui. Quando de tarde ou de noite e eu não bebo, eu sinto que falta alguma coisa. Pô, é dia terrível. Porque, tipo, querendo ou não, quando você bebe, você, sei lá, fica mais comunicativo, você fica mais feliz, sabe? E, tipo, é muito bom você interagir e tal. Assim, é claro que não é essencial, né? Vamos supor, não vou pra um cinema e vou querer bebida lá, né? Tudo tem sua hora. Mas, tipo, na maioria dos casos, se tiver bebida, se tiver álcool, a alegria dá certa. Mas é por isso que a gente vai criando uns laços com pessoas que bebem também, assim. Por isso que a maioria dos meus amigos também bebem, porque você precisa dessas pessoas poder sair, né? Porque não adianta também você estar num lugar e tá bebendo sozinho, é frustrante. E acaba que, tipo assim, quem não bebe, você, querendo ou não, vai saindo assim, não sai do seu círculo, né? Mas, tipo, em algumas ocasiões pode ser excluído, assim. Não por questão da pessoa ser, não sei o que, obrigatoriamente você tem que beber. É porque talvez o ambiente não seja favorável para aquela pessoa, assim, ela não vai se sentir bem e tal. Porque não é todo... A pessoa, no caso o Lucas, ele já não consegue ficar sem beber, ele não consegue passar um dia sem beber. Quer dizer que o organismo dele, né, pode até gerar uma doença mesmo, né, doutora? Se ele não beber, já é o contrário, se ele não beber, ele pode ficar doente. Exatamente. Já, de repente, precisa de uma investigação, né, interdisciplinar, mas talvez um indicativo já de precisa beber, e fica claro na fala dele que você acaba fazendo laços com pessoas que também bebem, então aquela coisa do jovem de querer formar grupos, então ele vai se agrupar com todos aqueles que bebem, sempre que os outros bebem, ele também vai beber para pertencer àquele grupo, para se identificar com aquele grupo. A inclusão através da bebida, exatamente. E outra questão importante que ele falou, que não ia beber no cinema. Eu não vou beber no cinema, mas eu vou beber numa festa. Porque no cinema não é um lugar onde você vai interagir, você vai formar grupo social, você vai com outro objetivo pro cinema, né? Então, nesses espaços de sociabilização, como a balada, o álcool cabe, no cinema não cabe, né? A fala dele é bem preocupante, porque ele diz que se não beber, não tem festa, não tem animação para ele. Bem dependente dessa condição de euforia que a bebida traz para ele. Pois é, esse aqui é totalmente dependente. E aí a gente pergunta a você, Ana, qual é o papel da família nesse processo? Desses jovens que são dependentes, assim, querendo ou não, já são pessoas que dependem do álcool, da bebida, da cerveja, para se divertir, para se alegrar, para ficar animado, para desinibir. E eles precisam, eu creio, de ajuda, sim? E como é que a família, elas podem ajudar nesse processo? Nós temos duas questões aí familiares importantes. Primeiro, a questão do diálogo. Muitas vezes o uso da bebida alcoólica e de outras drogas é um tabu dentro de casa. E muitas vezes o jovem usa escondido, bebe escondido, né? E passa por todo o processo da ressaca, etc., na casa de amigos, na rua, ou até em casa mais escondido, porque não pode revelar em casa que não bebe. Então a família pode ajudar, abrindo diálogo sobre todos os temas, inclusive sobre o uso de drogas. Não pode ser um tabu falar sobre isso. Outra questão é a família perceber que muitas vezes ela contribui para aquele consumo.
Então, a família também consome, sempre consumiu, nas festas da família sempre se consumiu, na frente das crianças. Então, a criança já cresce naquele ambiente de consumo de bebida, né? Só que os tempos mudam. Hoje você vai numa balada, não é só a bebida que é ofertada. Muitas vezes as drogas sintéticas, como êxtase e outras coisas. Então, o pai vai dizer, mas eu só bebo cerveja. Já esse menino bebe todas as bebidas e consome drogas sintéticas. Estamos em outro tempo, em outro período. As suas drogas na sua época eram outras. Nessa época temos outras opções, né? E o seu filho, ele tá livre diante, exposto dessas opções. Então, a família pode ajudar abrindo o diálogo e pode atrapalhar tudo quando não percebe que o álcool muitas vezes está entranhado na família, né? No comportamento daquela família. E que se a família muitas vezes não repensar a sua prática como grupo, né? Por ele que está dependente, por esse jovem que está na situação, vamos tirar a bebida de casa, vamos diminuir isso, vamos fazer festa sem bebida alcoólica. Se a família não entra no movimento de colaborar, dificilmente o sujeito vai conseguir sair sozinho, porque a droga, a bebida é uma droga muito normalizada. Sim, né? sim. Então, eu vejo, pelo menos a minha concepção nesse momento, é de que a família pode ajudar dessas duas maneiras. O diálogo é o caminho mais importante, né? Para que a família possa perceber quando o sujeito está já nessa situação de dependência, etc. É preciso que haja um caminho aberto de conversa, Áquila. Muito bem, nós conversamos com a doutora Ana Catarina Barbosa, ela é psicóloga educacional, mestre em psicologia e doutorando em psicologia cognitiva aqui na sua Sintoniza AM no nosso programa Conversa Franca. Ana, a gente quer agradecer a você pela sua participação junto conosco, obrigada, é sempre um prazer recebê-la e pode ficar à vontade para voltar quando quiser e eu creio que as portas estarão abertas da nossa rádio para você. Eu que agradeço o convite, né? A possibilidade de estar falando um pouco sobre esse tema tão importante, né? E da psicologia poder contribuir também com as suas reflexões e chamar um pouco a atenção desses jovens para essa questão do álcool, que é tão séria na nossa sociedade. Obrigada, Áquila. Muito bem, você daqui a pouquinho vai ouvir agora um debate, em instantes, um debate aqui falando realmente sobre isso, e com os jovens que frequentam as baladas, que frequentam as noitadas, o que é que eles estão achando, o que é que eles acharam da nossa conversa que já estão nos nossos estúdios, e daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente também, em instantes, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Eu quero sexo! Nós quer homem, nós quer nega, nós quer Demorou, sabe? Muito bem, voltamos no nosso programa Conversa Franca aqui na Rádio Sintoniza AM. Acompanhe ao vivo agora por nossa TV web pelo www.sintonizaam.com. Participa também pelo nosso WhatsApp, o 988606060. Eu falei no bloco anterior com a Ana Catarina Barbosa, ela que é psicóloga educacional, ela é mestre em psicologia, doutorando aí em psicologia cognitivo, e a gente falou sobre o álcool, que é o combustível das noites recifenses. E a gente vai continuar essa conversa agora com a Mariana Alencastro, ela que é estudante de publicidade e propaganda. Bom dia, Mariana. Bom dia, Áquila. Tatiane Almeida, também estudante de publicidade e propaganda. Bom dia, Tati. Bom dia, Áquila. O Fainer Costa, ele que é estudante de jornalismo. Bom dia, Fainer Costa. Bom dia, Áquila. E o Bruno Santos também, que ele é estudante de publicidade e propaganda. Bom dia, Áquila. Bom dia, gente. E aí, o que é que vocês me dizem? Deixa eu começar logo aqui com a Mariana, que foi a nossa primeira a dar ao bom dia, né? A noite, Mariana, ela pode ser bem aproveitada mesmo? Sem o álcool? Eu acredito que dificilmente. Dificilmente porque, mediante as nossas situações de cotidiano, estresse, problemas familiares, eu vejo bastante pessoas falando sobre depressão, que é como se fosse uma doença do século. Então eu vejo muitas pessoas, independente de idade, desabafando problemas com relação à emoção, com relação ao emocional dela no geral. Então eu acredito que o álcool ele serve muito como um impulso para ela deixar aquilo de lado, certo? Para ela se desinibir, talvez. Então eu acho que dificilmente, independente de sua idade, você consiga espairecer sem o álcool, ou seja, algum outro tipo de catalisador para que aquilo seja um animador na sua noite. Entendo. Fainer Costa, como é que você vê essa questão do álcool, das pessoas terem que beber para poder se alegrar, para poder se divertir? Aqui em off a gente viu que você é uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito pra cima, muito dinâmica, mas isso
esse fator é porque você é assim mesmo? Aquilo a exemplo de mim, eu já tenho na minha personalidade ser muito alegre, ser muito dinâmico. Só que eu acredito que para pessoas que são tímidas, né, que tem mais dificuldade assim de interagir com outras pessoas, acho que ao longo da noite a influência do álcool, a influência da bebida, até para atuar mais no organismo da pessoa, deixar ela mais relaxada, mais à vontade, ele vem sim acrescentar no dinamismo da pessoa, na performance da pessoa durante a noite. Pra mim não precisa tanto. Precisa, né? Mas, se vier a ser... mas se pra tiver pra vocês... acrescentar, me chama que eu vou. Tati, o que é que você acha nessa questão? Você acha que dá pra se divertir sim sem um álcool? Tem que ter aquele esquenta de antes, pra você já chegar alegre, chegar por cima lá dentro da balada. Já aconteceu com você algo desse tipo? Eu acredito que pra você aproveitar bem a noite, você não precisa da bebida. Mas, com certeza, a bebida é um diferencial, né? Ela ajuda bastante você se desinibir, se soltar. Já aconteceu comigo assim, eu bebo frequentemente. Então, pra eu me soltar Quantas mais... vezes? Acho que... No dia, na semana? Na semana, não sou pessoa que beba muito, mas na semana eu bebo 2 dias da semana. Razoável, né? Razoável, né? Porque trabalha, né? Então... Sim, tem trabalho, então a gente bebe no final de semana pra relaxar um pouco, desestressar e mais como um escape mesmo. E nas noites? Nas noites? Como assim nas noites? Nas baladas, nas casas noturnas. Quando você vai... Como é esse ciclo aí? Você bebe muito, você bebe pouco? Você tá numa roda ali de amigos e aí começa a conversar? Não se preocupe não, que não é só pra você não. Vou perguntar pra todo mundo. Eu bebo bastante, estou na roda de amigos, eu costumo beber bastante. Também meus amigos, a maioria deles bebe também. Só cerveja? Ou... Cerveja, vodka, todo tipo de bebida alcoólica. Vodka, água de coco, né? Como diz o Naldo, né? Qualquer... Pra ela tanto faz. Pra mim tanto faz. Pra ela tanto faz, né? Mariana, você costuma também? Então, eu sou uma pessoa muito limitada nesse quesito de bebida alcoólica. Eu gosto muito de cerveja e cerveja. Eu não bebo martini, eu não bebo whisky, eu não bebo absolutamente nada. A não ser que eu esteja me sentindo muito travada, muito triste, existe alguma outra coisa e porventura apareça uma vodka. Aí sim eu bebo. Mas é por questão social, que é o que acontece normalmente hoje em dia. Pra com os jovens. entrar naquele ciclo também, exatamente, né? Aquele ciclo de amigos. Eu quero entrar nessa vibe, né, digamos assim. Mas o que eu realmente bebo, se eu estiver num bar, numa festa com várias opções de bebidas alcoólicas, eu bebo a cerveja. Apesar que tem isso também, existem pessoas que são influenciadas por certos tipos de bebida, que outros tipos de bebida não influenciam tanto, não afetam tanto aquela pessoa quanto uma outra. Tem gente que segue na linha mais na cerveja, ali no shopping, entre amigos, pra conversar, mais pra relaxar. E tem outras pessoas que só conseguem se sentir mais relaxadas se fazer toda aquela mistura de bebidas. Tem gente então, que fica só no social ali, na cervejinha, né? Mas eu acredito, pelo que vocês estão me dizendo, que nas noites não é assim, né? Assim, na casa noturna, na balada, na noitada, tal, o que vale não é só a cervejinha, né? Você tem que também entrar em outros méritos aí, em outros tipos, pra poder... É porque a maioria das pessoas, enquanto tiver noite, quer passar a noite todinha bebendo. Porque na noite em si, digamos, numa casa noturna, a pessoa quer se passar, né? A pessoa quer fazer a passação ali na noite mesmo. Então ela vai beber muito. O que é passação, Fábio? Se passar, ela... Explica pros nossos ouvintes, porque às vezes assim, a gente não entende, né? A linguagem... Se passar, ela quer aproveitar muito a noite, então ela vai aproveitar de tudo que tiver na noite. Então se ela tiver que beber muito, ela vai beber muito. Se ela tiver que pegar várias pessoas, vai pegar várias pessoas. Vai fazer o dinheiro valer a pena mesmo, né? Vai fazer valer, isso. E colocar a culpa na cerveja, né? Muitas vezes. A culpa é dela, né? Você já colocou, Bruno, a culpa na cerveja? Não, nunca. Você bebe? Pouco. Quantas vezes assim? Só final de semana e bebo muito não. E balada e tal? Só vou pra balada não. Só mais casa, quer dizer que tu é caseiro família. mesmo, assim, né? Sou. E tem a questão do open bar também, né, minha gente? Isso, é um fenômeno, né? É que você E aí paga e não bebe nem muito. Em torno de quanto pra você entrar no open bar, assim? R$100. R$100 pra ti? Eu, R$50. Pagando 50, R$60, dependendo de uma noite, de uma sorte. Tem uma casa noturna, não sei se é uma casa noturna, que tem o Brega Night, você já ouviu falar? Sim.
Pista você paga 40 e assim, e open bar você paga R$100. Até porque se você vai para uma festa, você vai gastar um determinado valor X com bebida. Às vezes você se limita a beber para não gastar além do seu orçamento. E com o open bar não, você paga aquele valor determinado e você bebe à vontade. Acho que esse é um fator muito Mas tem gente que também sai pra beber, sai pra curtir e ela não quer beber tanto. E também por ela não ter quer beber limite. socialmente. E também por não ter limite em espécie de valor de dinheiro, a pessoa bebe além da conta, porque não tá pagando, então ela bebe exacerbadamente. No caso, o custo da bebida lá, na balada, nas casas noturnas, sai muito mais caro do que... Sim, uma bebida no R$8, comércio, né? R$7, uma garrafa de uma cerveja, falando isso no meu caso, R$7, R$8. Você paga um open bar e você acaba vendo que, poxa, era o que eu queria. Uhum. Interessante, gente. Tem um pessoal aqui no nosso WhatsApp, o 988606060, que vai conversar com a gente agora. Esse áudio, vamos ver quem é que tá falando aqui. Não, eu acho que ela ser excluída do grupo social, não. Mas, tipo, ela pode se sentir excluída por não estar no mesmo clima da galera que bebe, né? Eu acho que é aquela ideia do... Pô, tá todo mundo com a mente sincronizada na mesma coisa, já que tá todo mundo bebendo, enquanto outra pessoa tá lá meio que morgada, tá ligado? Acho que é. Certo. Isso aí foi o João Miguel que falou com a gente. A pessoa se sente excluída ou ela é excluída? Eu acho que ela é excluída, porque não é obrigado você tá ali você beber, tá bebendo também pra se divertir e tá interagindo com as pessoas, não é preciso não. Eu acho que ela é automaticamente excluída por pressão dos seus amigos. Então seriam as duas coisas? Apesar de que ela escolheu estar ali. Né? Ela foi sabendo que seria um open bar, que as pessoas iriam beber muito. Então, se ela não bebe, ela foi mais pra curtir com seus amigos mesmo. Então, a pessoa dessa que se sente excluída... No caso, o nosso produtor meu, ele tá dizendo que não se sente excluído. Você se sente excluído, Eric? Não me sinto excluído. Ele não se sente excluído, ele se sente excluído. Que pra ele tá tudo certo, porque ele é um amigo da vez. Pode ter também, né? Essa pessoa que pode ser um amigo da vez. Amigo da vez, Só que isso. tem pessoas que se incomodam quando elas se tornam sempre a babá de todas as vezes. Ela vê que todos os amigos estão bebendo, estão se passando, como diria o Fiverr. Então ela bebe sempre, e ele vê que todos perdem o controle. Mas esse é o problema. Eu tenho duas e melhores fica sendo amigas. a mãe ou o pai de todos, né? Não, quando eu não bebia, que saía com os amigos, claro que eles não me excluíam, pelo fato de eu não beber. Mas você se sente excluída porque também tem aquela pressãozinha de, bebe, experimenta. Então você acaba se sentindo excluída e pra entrar na vibe, pra poder entrar na mesma onda da galera, você acaba experimentando e bebendo e provando e acaba se embriagando e assim começa a sua tá vida junto e quando vê, já tá. Tem mais um aqui pra gente. Sim, bebida alcoólica, acho que ela pode influenciar totalmente, dependendo da quantidade ingerida. E conheço muitos amigos, a maioria do meu grupo bebe com bastante frequência. Tem mais um. A faixa de preço de bebida hoje em dia tá um pouco até salgada, tá um pouco alta, mas hoje em dia eu frequento mais open bar, que são festas onde você não precisa estar se preocupando em estar pagando bebida além do ingresso. E a gente lançou, né, vários tipos de perguntas pra eles. Vocês ouviram agora a Ana Luísa e a Maria Rocha. Gente, agora, conversando só entre a gente mesmo, assim, agora. Os nossos ouvintes e os nossos ouvintes que estão ouvindo agora aqui, né? E mais ninguém. Isso aí leva vocês a uma questão de usar mais do que a cerveja, mais do que apenas a bebida, uma vodka, o open bar. Whisky. Isso. E aí, Tati? Bem, o fato de você querer usar outros tipos de drogas, eu acho que comigo nunca rolou, porque eu tenho muito sedimento de não usar drogas ilícitas ou além do álcool. Mas quando a cerveja, vamos supor, não te satisfaz mais, você acaba partindo para um whisky ou uma vodka, que é uma coisa mais forte. Agora, além disso, eu nunca cheguei a passar e também não pretendo, não tenho nenhum interesse. Vai, né? Acho que a variação de experimentos, que no máximo eu pude passar, eu posso vir a passar, é de variação de bebidas mesmo. Experimentar alguma outra coisa diferente disso, eu acho que de mim não parte não.
Pessoal, nossa conversa foi muito interessante, mas já estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada, Mariana, por ter vindo aqui atendido ao nosso convite. Obrigada, Tati. Obrigada, Faine. Obrigada, Prazer, acho que Bruno. acrescentou. Esperamos vocês nas próximas. Pode ser? Pode sim. E você que está aí nos ouvindo, você que está em casa, onde você estiver, um abraço grande. Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos de volta aqui na Sintoniza AM, programa Conversa Franca. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Conversa Franca tem um oferecimento de Reaja, equipe de auxílio a jovens alcoólatras, 0800 9991. Você ouviu Conversa Franca, um programa da rádio Sintoniza AM. O quanto você acha que uma bebida pode influenciar numa noite? Muito. Dependendo, viado, da noite pode ser tudo. Pegar os boys, secretário subir no palco, dar um nome. Porque ela de cara não vai, né?